1 Reis, capítulo 18, versículo de número 42. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Alisson, sua casa, sua família. No nome de Jesus, todos os obreiros dessa casa. Esse texto, o Senhor tem falado muito comigo nesses dias acerca desse texto, e eu preciso muito da sua atenção para que você possa entender tudo o que Deus quer falar conosco. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41. Vamos começar no 41. Diz assim a palavra: E Elias disse a Acabe: Levanta-te, come e bebe, porque há um som de uma abundante chuva. Versículo 42. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo e se lançou sobre a terra e pôs a sua face entre os joelhos e disse ao seu servo: Sobe agora e olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse: Não há nada. E ele disse: Vai novamente 7 vezes. Diga bem forte: não há nada. Feche os teus olhos. Senhor, te damos graça, tributamos a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Fala conosco nessa noite por intermédio da tua palavra. Quando o Senhor fala, nós sabemos que é o Senhor que está falando, pois a tua voz é inconfundível. Se o Senhor quiser falar por meio de profecias, revelações, a casa é tua, o povo é teu, nós somos teus, Senhor. Não nos deixes sair daqui sem a direção do céu para as nossas vidas. Nos guia para o centro da tua vontade, Senhor. Fala conosco no nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que pode, diga glória a Deus. Talvez o capítulo de número 18 seja um dos capítulos mais comentados e conhecidos da vida do profeta Elias. Uma oração rápida de aproximadamente 16 segundos faz o fogo cair e Deus se manifestar com muita graça e muito poder. Mas o texto que nós lemos, Elias não está orando para o fogo cair. Elias precisa orar para que o clima daquela terra pudesse mudar. São 3 anos e alguns meses sem chuva. O decreto de Deus é liberado sobre Israel para consertar Israel. Os céus se fecham para que a chuva não caia. No versículo 41 que nós lemos, 42 e os versículos posteriores, Elias precisa se levantar para que Deus pudesse mandar chuva novamente sobre a terra. Só porque o versículo 42 tem 2 personagens. Tem Acabe e tem Elias. O texto diz que Acabe está comendo e bebendo, enquanto Elias está também subindo, mas não para comer, sim para orar. Existem 2 tipos de crente na igreja. Existe o crente Acabe e o crente Elias. O crente Acabe, ele não entendeu que para mudar o clima da vida dele, ele precisa se levantar em oração. E se ele não se levantar em oração, o céu vai continuar sem chuva. Enquanto Acabe está comendo e bebendo, Elias está subindo ao Carmelo e se lançando sobre a terra. E você sabe, eu sou pastor e eu costumo perceber que esses 2 tipos de crente estão dentro da igreja. Quando se fala de jejum, Acabe não quer jejuar. Quando se fala de culto de oração, Acabe não quer orar. Parece que tem alergia, fica empolado. Fala de oração, ele empola todo. Um dia chegou em mim e disse: Pastor, eu não posso jejuar porque minha cabeça dói. Eu disse: jejum é para a cabeça doer mesmo. A gente fica tonto. Mas eu percebo que Acabe tem uma coisa: ele é despreocupado com o clima do ambiente. Acabe e Elias estão sobre o mesmo céu, só porque Acabe não se preocupa por não haver chuva.
enquanto Elias está preocupado em dobrar o joelho e clamar a Deus. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida nessa terça-feira, porque você não veio aqui à toa. Deus te trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida, e a palavra é: Deus está levantando dentro dessa igreja gente cheia da graça, do poder. Eu estou falando que Deus está levantando Elias. Pode ter Acabe em nosso meio, mas Deus vai levantar Elias que estarão compromissados com Deus no altar, e o seu compromisso vai gerar uma abundante chuva sobre a tua casa e sobre a tua família. Pastor, não estou entendendo. Eu te explico. Milagre não acontece por acaso. Milagre não se pega como pega gripe. Se você andar na rua, é perigoso você pegar gripe. Milagre não acontece desse jeito. Senta na mesa de quem já viveu um milagre, experimentou um tempo de milagre. Há uma senha, há um segredo. E esse segredo é o mesmo que Elias está usando. Porque enquanto Acabe está preocupado com a sua vida, comendo e bebendo, Elias está se levantando. Milagres acontecem por quem provocam. Deus está levantando provocadores de milagre dentro dessa igreja. Deus está levantando uma geração de gente cheia do poder, da graça, da unção, da ousadia, gente envolvida com as coisas do céu, movidas pelo céu, que vão se levantar, porque todo milagre é uma parceria entre o céu e você. Senta na mesa de quem viveu o milagre, pergunta para ele o que ele fez. Senta com essa irmã aí, conversa com ela. Como que aconteceu? Todo milagre é regado com muita oração, com alguém que se levanta, alguém que grita, alguém que toca, alguém que chora. São pessoas que experimentam milagres. Agora, o versículo 42 apresenta esses dois personagens, mas é interessante notar que no 41, Acabe é o personagem da igreja carnal. E eu te provo. Porque Elias chega para Acabe e diz: ó Acabe, eu ouço um barulho de uma abundante chuva. Quem está ouvindo é Acabe ou Elias? Elias. Quem está ouvindo a abundante chuva é o crente espiritual, enquanto Acabe não está ouvindo nada. Por isso que dentro da igreja tem gente que você fala de coisa espiritual e não entende nada. É porque na hora que era para orar, está comendo e bebendo. Na hora que era para estar entrando na consagração, está comendo e bebendo. E Deus está falando dentro da minha alma aqui nessa noite, que vai levantar gente espiritual. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de gente que entende os mistérios do céu. Eu estou falando de gente que Deus se comunica com ele, ele se comunica com Deus. Deus revela segredos no meio da madrugada. Eu estou falando de gente que entra para dentro de um quarto, fecha a porta e Deus fala com ele, e ele sai com a direção de lá. Ei, alabarachandarábia, Deus está dizendo: prepara, Elias, porque tem direção de Deus para a tua vida, tem direção de Deus para a tua casa. Agora, olha para mim aqui, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Elias ouve o que Acabe não ouve. Elias ouve o que Acabe não ouve. O crente carnal, ele não entende das coisas espirituais. Ele está num culto como esse, Deus está falando, mas ele não está sentindo nada, ele não está vendo nada. Ele está preocupado com a hora que vai voltar para casa, porque amanhã ele tem que trabalhar. Agora, o espiritual não está vendo nada, porque o texto não diz que Elias viu. O texto diz que Elias ouviu um ruído. A minha versão diz um ruído de uma abundante chuva. Elias não viu, mas ele ouviu. E você precisa entender que a nossa fé não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Você nunca vai encontrar um crente espiritual movendo pelo que vê. Você nunca vai encontrar um crente espiritual andando no caminho da realidade.
Porque o milagre é uma junção do sobrenatural com o natural. E quem é espiritual vai além do natural. A gente se move no sobrenatural. E agora vai apertar e tem gosto de pirona que eu vou falar aqui, mas é remédio de Deus para a tua alma. Enquanto você não se aprofundar em tudo que Deus tem para você, você não vai ter uma direção de Deus para a tua vida. Enquanto você viver uma vida comendo e bebendo e levando a sua vida da forma que você quer, você não vai receber uma direção que vem do alto. Deus trouxe algumas pessoas para dentro dessa igreja para ter uma conversa clara e objetiva. Eu quero decretar um tempo novo sobre a tua vida, mas a ordem é clara: se levanta. Elias ouve o que ninguém ouve. Agora vem cá. Elias está ouvindo o que ninguém está ouvindo, porque Elias está numa direção sobrenatural. Por isso que no meio da noite Deus fala com você através de um sonho. Você conta para alguém, ninguém entende nada. Por isso que você entra para dentro de um quarto para orar, você dobra seu joelho lá e você está passando a maior luta da sua vida, e Deus está falando com você: eu vou quebrar tudo, vou te abençoar, você vai sair daí, você vai ver o que eu vou fazer. E você sai daquele quarto alegre, e alguém olha para você e fala: mas você está passando essa guerra e está saindo desse jeito dentro desse quarto. O que você está vendo não te move. Se você começar a se mover pela sua realidade, pelas coisas que estão acontecendo, talvez nem aqui você estaria nessa terça-feira. Agora, Elias está ouvindo. E agora, quem ouve, faz. Quem ouve, se levanta. Quem ouve, se movimenta. E eu te provo. Porque Elias ouve no versículo 41. E no versículo 42, enquanto Acabe está comendo e bebendo, Elias vai subir ao monte para orar. Agora, uma coisa acontece na vida de todos que são servos de Deus e que estão numa dimensão do sobrenatural de Deus. É o que acontece no versículo 43. Porque Elias chega no servo e diz: olha lá, e vê, visão, como que está o céu, porque para chover o céu precisa fechar. O moço chega e diz: Elias, o céu está aberto, Elias. Espera aí. No versículo 41, Elias diz que ouviu um som, de um ruído, de um barulho, de uma abundante chuva. Ele não está falando de uma chuvinha, ele está falando de uma abundante chuva. E no versículo 43, a primeira notícia que chega é: o céu está limpo. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de um profeta, estou falando de alguém que tem uma direção de Deus, estou falando de alguém que está se movendo em algo em Deus. E Elias enfrenta uma coisa que eu e você enfrenta, que é o tempo do não há nada. E eu vou te provar. Porque Elias, ele diz que houve um barulho de uma abundante chuva. E a primeira notícia que ele chega, a sua realidade é: não há nada. Quantas vezes nós acreditamos que Deus vai fazer, e quando estamos naquilo que Deus nos orientou, quando estamos debaixo de uma palavra que Deus nos colocou, a única resposta que temos é: não há nada. Quantas pessoas abriram uma empresa, colocaram todo o empenho lá, porque Deus falou para abrir, mas não consegue vender nada. Aí quando você olha para ele e fala: e aí, irmão? Ele diz assim: pastor, não há nada. Quando você casa e o casamento está difícil, e você leva para o gabinete, conversa com ele, fala: e aí, irmão, como está o casamento? É de Deus, pastor. Não há nada. Só porque existe um pulo do gato para destravar o tempo do não há nada para o tempo da abundância de Deus. Vou repetir. Existe um segredo para destravar o tempo do não há nada para o tempo da abundância de Deus. E eu aprendo com Elias. Porque quando a notícia chega para Elias dizendo: não há nada. Olha para cá. Quando a notícia chega para Elias dizendo: não é nada, Elias não vai trocar de igreja. Elias não vai tentar fazer outra coisa.
Elias vai continuar acreditando no que ele ouviu. Você não se move pelo que você está vendo, você se move pelo que você crê. Você não se move pela realidade do presente, você se move pelo que você acredita. Eu estou pregando para pessoas aqui que vão viver dias extraordinários em Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que vão viver dias do sobrenatural de Deus. Mas a ordem de Deus para você é: não se mova pela sua realidade do presente, mas se mova sobre tudo aquilo que Deus falou acerca do que faria, e você viverá um tempo novo em Deus. Se talvez você chegasse no céu e perguntasse para Elias: Elias, qual que é o segredo, Elias? Porque em um tempo você não tem nada e no outro tempo tem uma chuva abundante. Elias, qual que é o segredo? Em uma fase você só ouve não, na outra fase o céu se fecha e tem uma abundância de chuva. Elias, o que você faz, meu filho? Eremaia kamashuya maia kalamaya. Qual que é a notícia? Não há nada, certo? Agora Elias vai dobrar o joelho. Só porque ele não vai fazer ele não vai fazer essa oração que às vezes a gente faz para mascarar a nossa falta de perseverança em orar. Porque a gente trabalha o dia inteiro e na hora que chega a noite, você senta na beirada da cama e você fala: Pai, obrigado pelo meu dia, perdoa meus pecados, amém. E dorme. Aí você fala assim: não, estou orando, pastor. Mentira. Isso aqui não é orar. Isso aqui nunca foi orar. Vai me chamar de extremo. Que a escola que eu vim da oração, alguém entrava para dentro do quarto e só saía quando Deus respondia. E se Deus não tivesse respondido, pelo menos lambrecado de suor e lágrima, a pessoa saía de dentro do quarto. E com uma certeza do coração: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. O maior veículo de milagre da igreja é a oração. A oração faz o clima mudar e a abundância chegar. Elias, vem cá, me conta qual que é o segredo. Elias te conta agora, rapaz. Ele dobra o joelho, mas não é qualquer dobrada de joelho, não é aquele miado de gato que a gente faz. Elias dobra o joelho e coloca o rosto entre os joelhos. E você sabe como que eu imagino Elias? Colocando a cara no pó. E eu lembro do profeta Jeremias dizendo em um clamor profético: coloque a boca no pó, porque ainda pode haver esperança. E ele se ajoelha e olha para o moço e fala: volta lá. Mas não volta uma vez, não volta duas vezes, não volta 3 vezes, não é 4, não é 5, não é 6. Volta lá 7 vezes e traz a notícia para mim. Que enquanto você estiver indo, o meu joelho vai estar no chão. Que enquanto você estiver indo, a minha boca vai estar no pó. Enquanto você estiver indo, eu vou estar me movendo a favor daquilo que Deus revelou para mim. Vem cá, irmão. Você quer viver milagre esse ano, sim ou não? Deus, me ajuda. Você quer viver milagre esse ano, sim ou não? Sim ou não? Pastor, e como que vive milagre? Só tem um jeito. Se eu fazer uma campanha no Sal Grosso, levar umas vassouras ungidas para minha casa, pastor, varrer minha casa inteirinha com as vassouras ungidas, resolve? Nunca vi resultado nisso. Esse dia o irmão terminou o culto, chegou em mim e disse: pastor, eu queria que o senhor ungisse 3 vassouras para mim. É um ato profético que Deus mandou fazer. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. É verdade. Falei: eu tenho algo melhor. Abre as portas da tua casa e entra em oração lá. E só sai quando o negócio estiver resolvido. Porque eu estou pregando para uma igreja que precisa entender que o clima vai mudar. O clima vai mudar. Você vai sair da fase do nada para a fase da abundância.
Você vai sair da fase do nada para a fase de uma abundante chuva. Mas a ordem é permanecer com a cara no pó. Enquanto Deus não fizer nada, você vai estar com o joelho no chão. Enquanto você não ouvir nada, o joelho está no chão, boca no pó, joelho no chão, boca no pó, joelho no chão, boca no pó. Eu gosto de profecia, eu gosto de revelação, eu gosto de subir monte, eu gosto, não, tudo que é mistério, eu gosto. Eu amo monte, irmão. Eu amo, eu vou direto. Mas nada substitui meu quarto com a porta fechada. Lá dentro Deus me quebra, Deus me mói. Lá dentro Deus fala comigo. E você sabe, pastor, que crente que ora não dá trabalho para pastor. Crente que ora não dá trabalho para pastor. Na minha igreja eu tinha uma irmã tribulada. Falava mal de mim, falava mal da minha esposa, mas não falava qualquer coisa, não metia o pau. Sem dó. Só que a irmã orava, irmão. A irmã orava. Aí resolve o problema. Porque eu me comunico com o grandão da Galileia, e o grandão da Galileia se comunica com ela. Aí sabe o que aconteceu um dia? Eu orei, eu falei: Jesus, essa irmã está me dando trabalho demais da conta. O senhor vai ter que resolver essa situação para mim, eu não estou aguentando ela. Uma hora esse negócio vai dar problemas. O senhor precisa me ajudar. Orei 3 vezes, gritei o nome dela, falei: o senhor precisa me ajudar. Eu não mandei Jesus matar, eu não mandei Jesus amassar, que tem uns crentes que é meio macumbeiro na igreja. Eu não mandei Jesus fazer nada. Eu falei: eu não aguento mais a situação. Aí passou um culto, ela chegou depois do culto para conversar comigo. Ela disse: pastor, vem cá. Chamou minha esposa e falou: vem cá, eu preciso fazer uma coisa. Eu estava orando, eu estava dentro do quarto orando, pastor. Quando eu estava dentro do quarto orando, Jesus falou para mim: bebe óleo. O quê? Jesus falou para mim: dá uma bebida nesse óleo. Aí eu perguntei para Jesus por quê. Ele falou assim: você fala mal demais do seu pastor, do seu pastor, de sua igreja. Você é linguaruda. Há poder no sangue. Eu olhei para ela e falei: o que Deus falou para a senhora, irmã? Falou que a minha língua está grande demais, mandou cortar um pedaço dela. Pastor, Jesus mandou fazer 2 coisas. Primeiro, para mim vir pedir perdão para o senhor, pedir perdão para a pastora. Me perdoa, o senhor me abençoa. Eu te abençoo, eu te perdoo. Mas Deus mandou fazer a segunda coisa. Mandou eu ir no culto de ceia, subir no altar, contar para a igreja, pedir perdão para a igreja, porque eu não podia falar. E Jesus falou que enquanto eu não fizer isso, a minha vida não vai mudar. Eu disse: aonde Deus mandou a senhora fazer isso, irmã? Quando eu estava dentro do meu quarto orando. Porque crente que ora, Deus conserta. Crente que ora, Deus amassa. Crente que ora, Deus resolve o problema. Olha para alguém e diga assim: quer uma abundância de Deus? Fala, irmão, estou dentro da Assembleia de Deus. Diga: quer uma abundância de Deus em sua vida? Ora, rapaz. Eu sei que você não gosta muito, mas tem que orar. O joelho está no chão. Elias recebe a primeira notícia: não há nada, mas continua orando. Segunda notícia: não há nada, mas continua orando. E quando eu cheguei aqui, eu li essa mensagem, passou disso para mim na sala. Era 6 dias, virou 7. Eu já entendi o mistério, pastor. Já estou sabendo por quê. Quinta vez que o moço chega para ele e diz: Elias, e aí? Não há nada. Continua orando. Sexta vez. E aí? E agora? Não há nada. Eu não sei se era longe, eu não sei se era perto, eu não sei quanto tempo Elias ficou de joelho no chão, mas eu sei que no começo do capítulo 18, Elias orou 16 segundos e o fogo caiu. No versículo 41, Elias precisa estar de joelho para ver se o clima muda e a abundância de Deus chega. Sabe o que eu aprendi com Deus? O que vai mudar o clima da tua vida é a oração. O que vai mudar o clima do teu ministério é a oração. Ainda é o mesmo, o segredo é o mesmo. Ele não mudou e Ele está falando com você.
Cutuca esse irmão aí. Fica de pé, irmão. Coloca a mão nele, irmão. Só crê no poder de Deus, só crê na unção de Deus. Jesus falou para mim, estou pregando, e ele falou: estou mudando o cenário da sua vida. Tem gente aqui que vai ver o que eu vou fazer na sua vida, porque eu sei como a água está parada, eu sei como a porta está fechada, eu sei a guerra que tu passa, mas eu resolvi falar com você agora. Eu estou quebrando toda barreira no mundo espiritual. Essa semana, ontem, segunda-feira, tu conversou comigo, e a conversa que tu teve foi ouvida. Meu anjo desceu na guerra para lutar por ti, lutar pela tua casa e lutar pelo teu ministério. Eu estou conversando contigo agora. Você acha que eu não vi a conversa ontem? Tu disse para mim que do jeito que estava não podia ficar. Tu disse para mim que estava difícil. Tu disse para mim que estava difícil. Eu te vi, eu estava sentado do teu lado. Tu estava indo trabalhar e tu conversou comigo. Eu ouvi e estou renovando a tua força agora. Eu estou tirando as barreiras agora e digo para ti: ser fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar, diz o Senhor dos Exércitos. Levante a mão para dar glória a Deus. Levante a mão para glorificar ao Senhor. Eu estou terminando para entregar tudo que Jesus colocou aqui. Só olhe para cá. 7ª vez, diga bem forte: a 7ª vez. Você não precisa ser teólogo para saber disso. O número 7 é o número da perfeição. Você sabe qual é a hora que a oração causa resultado? Porque a oração é uma semente que a gente planta. Talvez vai ter oração que você vai colher daqui 10 anos, vai ter oração que você vai colher daqui 1 mês, vai ter oração que você vai colher daqui 5 meses. A hora da colheita não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Porque Deus não se move no meu tempo, Deus se move no tempo dele. Elias ora. E eu creio que quando ele está orando e a notícia está chegando, não há nada, não há nada, não há nada. Ele é homem como nós. E a carta aos Hebreus diz isso. Mas ele continua de joelho, irmão. Continua orando. Por isso que hoje é o 6º dia da campanha. E você poderia estar em outro lugar. E talvez você ainda não ouviu nada acontecer. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: continua, não para. Pastor, eu fiz essa campanha de 7 dias, não resolveu, faz mais 7 dias. Pastor, eu subi o monte, não resolveu, agora desce o monte, vai para a madrugada. O céu está disponível e quer mudar a tua história. O céu está disponível e Jesus quer entrar na sua vida. Olha para cá. 7ª vez. Agora o negócio estreita. 7ª vez. Aí chega o menino correndo. Só porque eu não vejo ele chegando com aquela alegria no coração. Porque são 7 vezes indo, 7 vezes indo e olhando e não tem nada. Na 7ª vez ele olha, o clima dá uma mudadinha. Faz assim com a mão, irmão. Faz pouca coisa. Pouca coisa, faz pouca coisa. Você já viu que é assim? A gente está orando. Aí muda um tiquinho. Você parece assim: ixi, esse negócio aqui vai dar certo, não. Você ora, desce jejum, ora jejum, desce jejum, mais um pouco, ora jejum, mais um pouco. Fala: agora vai, agora vai, agora vai. Jesus vai mudar esse homem, Jesus vai abrir a porta, Jesus vai me dar um emprego, Jesus vai fazer, Jesus vai fazer, Jesus vai fazer. Aí tem uma coisa pequenininha. O moço chega e diz assim: Elias, apareceu lá no céu um negocinho
é uma nuvinha, parece uma mãozinha, um trenzinho pequenininho. Para outro, irmão, ia olhar e falar assim: vixe. Você sabe por quê? Porque no versículo 41, Elias diz que ele ouviu um ruído de uma abundante chuva. No versículo 44, quando o menino chega com a notícia que parece que vai mudar a vida de Elias, o negócio é pequenininho. Porque Deus é especialista em pegar aquilo que talvez vai mudar a tua história, embrulhar em um papel escrito problema e colocar na sua mão. E a pergunta do céu para você é: vai encarar? Vai se levantar quando ninguém se levanta? Vai se posicionar quando ninguém se posiciona? Vai gritar quando ninguém quer gritar? Vai chorar quando ninguém quer chorar? Porque quando o menino chega dizendo: tem um negocinho lá, é uma nuvinha, é um trenzinho pequenininho, é um negocinho que não dá nada, Elias olha e diz: ó, olha para cá, minha irmã, deixa eu falar um negócio para a senhora. Faz assim com as mãos. O anjo que está do seu lado, ele pôs uma chave na sua mão. Deus disse para mim: eu estou findando o tempo da porta fechada, e eu estou abrindo uma porta para ti. Dentro dessa porta tu saberás que o meu nome é Jeová, porque por muito tempo tu tem caminhado em uma direção, acreditando em tudo que Deus fará, mas que ainda não fez. Deus falou para mim: diga para ela que ela tem se movido. Tem passado meses, entrado meses, e ela tem se movido e não tem visto nada. Mas hoje eu, Senhor, estou pondo na tua mão, porque eu ouvi o propósito que está dentro do teu coração. Porque eu estou olhando para alguém que quando faz uma aliança com Deus, custa o que custar, cumpre a aliança que fez. O que Deus está pondo hoje na tua mão não vai mudar só a tua história, vai mudar a história da sua família. Porque a sua oração é: Deus, o Senhor me abençoar, eu vou abençoar quem me ajudou. Mas eu estou me dedicando muito e não estou vendo nada, porque toda notícia que chega é não há nada. Mas Deus disse para mim: diga para minha serva que a oração que ela fez no começo do ano, a carta que ela escreveu no começo do ano, foi aceita por mim. O meu anjo desceu e está colocando a vitória que tu precisa na tua mão. Tu voltará para casa, mas voltará com a chave na mão, porque Deus resolveu mudar a tua história. A igreja consegue levantar a mão para dar glória? Consegue levantar a mão para dizer aleluia? Irmão, quem é espiritual não precisa de muita coisa para se mover. Um negocinho faz a gente fazer festa. Um negocinho faz a gente olhar para todo mundo e falar assim: vai acontecer um milagre aqui. Um dia eu estava passando uma luta terrível. Parece que eu tinha uma praga, chamava praga dos carros velhos. Tudo quanto é carro velho me pegava e estragava, Falo: não aguento isso mais não. Um dia eu estava vindo pregar e eu estava atrasado e minha esposa estava do meu lado. No meio dirigindo o carro, eu senti cheiro de plástico novo. Eu olhei para ela e falei assim: amor, tá sentindo? Ela disse: o que é que você está sentindo? Eu estou sentindo cheiro de carro novo aqui, ó. Sente o cheiro aí. Aí ela olhou para mim e falou assim: eu não estou sentindo não, mas eu estou imaginando aqui. Então você vai começar a sentir aí. E nós foi a viagem toda dizendo: Jesus, está aqui, ó. Nossa, é direção hidráulica. Você quer que ligue o ar? O ar do carro estava estragado. Eu falei: vou ligar o ar aqui. Eu liguei o ar pela fé. Não aconteceu nada.
Está achando que eu cheguei na igreja e Deus usou um irmão para me dar um carro? Não, aconteceu isso não. Porque quando nós nos movemos por fé, tem uma fase que todo mundo não acontece nada. Você luta. Você vem para uma igreja que nem essa daqui, irmão. Deus toma 10 profetas, cada um olha para você e fala: estou vendo te dando um carro. Olha a chave do carro na tua mão. Olha eu te dando um carro. Eu não aguentava mais andar com tanta chave espiritual no bolso. Tudo quanto é profeta olhava para mim e falava: olha a chave do carro, andarás mais de ônibus. Eu falei: nem de ônibus nunca andei. Mas era a praga do carro velho que me seguia. Você vai para tudo quanto é canto, alguém está dizendo: vai acontecer, mas não acontece nada, porque Deus está esperando que você se mova em uma dimensão que só quem é espiritual consegue entender. Amaia. Deus quer que você se mova em uma dimensão que só quem é espiritual consegue se mover. E eu estou pregando dentro de uma igreja para gente espiritual que entende que você não precisa de muito para se levantar, acreditando que Deus está trabalhando a teu favor. Quando eu li isso aqui e eu vi Elias se levantando com uma nuvem tamanho da mão de um homem lá, aquele negócio, eu falei: gente, mas o que é isso aqui? Ele está falando abundante chuva, num mistério aqui profundo, e quando ele vê uma mãozinha, um negocinho pequenininho, ele já se levanta e dizendo: então agora avisa a capa e sai correndo, porque senão a chuva vai pegar ele. Sabe o que Deus falou para mim? Sabe, todas as vezes que você entra para dentro do quarto, você dobra o joelho e você me pede a mesma coisa e continua pedindo? Eu disse: sei. É Elias indo, recebendo a notícia 7 vezes: não há nada. Mas você sabe quando você está lá dentro daquele quarto e você sente uma sensação dentro da tua alma que o negócio vai mudar, e você já levanta dizendo: vai mudar, Deus me ouviu, Deus vai entregar. É o que Elias está fazendo. Eu estou pregando para a gente que precisa entender: você não precisa de muita coisa para viver o que Deus vai fazer. Deus nunca precisou do muito para fazer o muito. Deus precisa que você tenha fé. E quem tem fé vive coisas extraordinárias. Um dia apareceu uma viúva e ela disse: eu não tenho nada em casa, eu tenho um pouquinho de azeite. Deus fez do pouquinho uma multiplicação gigantesca. Jesus um dia está na praia, apareceu um menininho com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, e Jesus multiplicou a multidão. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele precisa que você esteja disponível. E se estiver disponível nessa noite, você viverá um tempo de abundância. Pastor, abre as mãos, pastor Alisson, abre as mãos. Assim diz o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó: eu ouvi o teu clamor e eu estou liberando. Estou liberando sobre a tua vida, sobre a tua casa, uma nova fase, um novo tempo. Esse ano ainda vai ter muita labuta, mas tu verás o que eu vou fazer em 2026. Levanta a tua cabeça, porque eu te revisto com uma armadura nova. Eu tenho visto o quanto tu tem se dedicado, tem lutado, quanto a tua casa tem lutado, e eu tenho me agradado, porque eu estou diante de um homem que, entre colocar um sapato novo no pé e colocar luzes na igreja, prefere colocar luz na igreja. De vestir uma calça nova e colocar um blindex, prefere colocar um blindex. Deus falou para mim: tu está plantando na melhor terra que tu pode plantar. Para muito tu és um louco, para muito tu és um homem louco, mas para mim é um José. E eu falo de José e tu sabe que eu estou falando contigo, porque há dentro de ti uma chama acesa. Tu viverás o que poucos estão vivendo. Eu estou respondendo o teu clamor e a tua oração. Permaneça fiel ao meu altar e à minha palavra. E 2026, 27 e 28 serão anos de ouro para a tua casa e para a tua família, diz o Senhor dos Exércitos. Se coloque de pé.
É minha calama. Jurimiha calama xandarama. Kemi cantaracashu. Icatara para xandará. Uramacala baxandaraia. É cala para xandarabacai. A senhora vai voltar para casa. E Deus disse para mim: desce lá e fala para ela que eu estou visitando os ossos dela. Eu estou visitando as juntas do corpo dela. Porque eu estou diante de uma mulher que até levanta cedo, vai com tudo, mas no final da tarde há uma dor na junta muito forte. Mas eu estou te dando saúde hoje, porque tu tem que caminhar mais, tu tem que andar mais. Não chegou a hora de parar. Não chegou o tempo de retroceder. No meio da sua família, a senhora é a mais doida, mas também a que mais tem milagre para contar. Lembra aquele dia que eu toquei nos teus rins, e hoje eu estou tocando nas juntas do teu corpo. Eu vejo a dor e estou liberando a cura sobre a tua vida. Volta para casa com milagre garantido, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, eu ia direto da senhora, mas a senhora já veio para cá, porque Deus disse para mim assim: tu és a minha missionária. Aí você fala: pastor, a senhora entra em lugar que ninguém tem coragem de entrar. Tem casa que te recebe, que não recebe, nenhum crente mais te recebe. Tem gente que senta para conversar com você e fala: mas eu gosto de conversar com você. Parece que quando eu converso com você, entra uma paz dentro do meu coração. Só que Deus falou para mim: Igor, quanto mais ela tem dado, aqui dentro, ela tem enfrentado uma guerra muito grande. Porque há um peso muito grande que essa mulher tem carregado. Tem entrado ano, saído ano, e ela tem enfrentado guerras interiores para ficar de pé. Porque tu és a coluna. Tu és a coluna. E ser coluna é difícil. Ser coluna é pesado. Ela é sobre a calabaia. Mas tu és a minha coluna. E hoje eu acendo fogo sobre essa coluna. Porque eu colocarei na tua mão, diante de ti, uma vitória muito grande. Eu estou falando que tu vai entrar dentro de um cartório para assinar uma vitória. E essa vitória não será só para ti, será para tua casa, será para tua família. A oração de 10 anos está sendo respondida agora. Deus disse para mim: eu revisto você de autoridade. Eu trago paz sobre a tua alma, e tu voltarás para casa revestida de autoridade. Deus, toma a minha boca agora para falar: eu estou selando com fogo e estou te dando graça. Vou falar um negócio para a senhora. Olha para mim. Anda nesse corredor, mas vai andando com autoridade. Do jeito que a senhora anda dentro da casa da senhora, marchando. Porque enquanto a senhora está marchando aqui hoje, Jesus está quebrando o cadeado no meio da igreja. Enquanto a senhora está marchando, Jesus está destruindo os grilhões do inferno. Vai andando, pode andar, missionário. É uma ordem divina. Quem crê, crê. Quem não crê, duvida. Jesus está dizendo: eu quebro o laço, eu destruo o arco, e eu dou vitória para a minha igreja, para o meu povo. Nesta terça-feira, a unção de Deus está liberada sobre este altar. Eu não vivo do Só um minuto. Deixa eu falar uma coisa. Hoje Deus levanta Elias aqui. Gente que vai enfrentar problema através da oração. Para de resolver teus problemas, tuas guerras com o punho da sua mão. Quando você estava lá fora, quem resolvia os seus problemas era você. Quando você estava lá fora, você arriava um trabalho e resolvia o negócio.
Você ia caminhando para uma cidade e resolvia o negócio. Agora, quem guerria por você é Jeová. Ele é o teu Deus, Senhor dos exércitos, Deus da guerra. Ele vai mudar a tua história. Pai, nós oramos agora, Senhor. Eu quero abençoar esse povo. E debaixo dessa unção profética, dessa palavra que o Senhor liberaste sobre este altar, debaixo dessa unção, ó Deus, nessa terça-feira, que cadeados sejam quebrados, que grilhões sejam destruídos. Senhor, aonde estiver um espírito que não provém da tua parte, uma obra da bruxaria, da feitiçaria, trabalhos feitos, Senhor, para paralisar a vida financeira, demônios que receberam títulos de tranca-rua, que acham que tem o poder de trancar alguma coisa, mas nem a porta da casa deles eles têm a chave. Nós damos uma ordem agora, em cima deste altar: sejam queimados as obras das trevas, sejam destruídos as obras do inferno, e que no meio da tua igreja, no meio do teu povo, haja uma colheita de bênção, de vitória, de conquista sobre toda a igreja, no nome santo de Jesus. Bate palma e dá glória a Deus.